todos. Bom dia. Essa semana nós iremos falar sobre os dons espirituais, tá bom? Nós iremos começar com a abertura sobre 5 motivos por que a igreja primitiva agia com o poder de Deus. Os cristãos primitivos, nós iremos fazer um estudo completo sobre o Espírito Santo, tá? Os cristãos primitivos dependiam totalmente do Espírito Santo de Deus. Eram canais abertos através dos quais o poder de Deus podia fluir livremente. A mente deles não estava condicionada a uma estrutura eclesiástica tradicional, né? Assim, permitia que Deus tivesse total liberdade para agir e a palavra era programada com muito poder. Examinaremos aqui 5 fatores que os capacitavam a agir continuamente de maneira poderosa. Primeiro, unidade, né? A primeira era a unidade. Esse era um elemento básico na igreja primitiva. Podemos ver evidências dele no dia do Pentecoste. Os cristãos estavam determinados a permanecerem no cenáculo até receber o poder que o Senhor lhes prometera antes de subir ao céu. Para que a igreja possa ter hoje o mesmo poder, ela precisa de unidade. Unidade, gente, é união, pessoas unidas, né? Jesus Cristo não irá voltar para buscar uma noiva envolvida em disputas e divisões, brigas dentro da igreja, nada disso. Ele pretende levar para o céu um povo que aguarde unido o seu retorno. E hoje em dia a gente vê isso dentro das igrejas? Não. A gente vê muita divisão, muita disputa, briga por cargos, por poder, um querendo derrubar o outro. Segundo, ousadia. A ousadia dos cristãos primitivos era resultado da presença do Espírito Santo em seu interior. Não obstante a perseguição que enfrentavam, açoites, apedrejamento, aprisionamento e morte, era muito difícil naquela época, né? Continuavam a pregar com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia tem tanta mais facilidade e ninguém quer saber, né? A igreja de Deus vivo não pode agir com medo. Em vez disso, deve marchar adiante com a mesma ousadia dos cristãos primitivos. Porque naquele tempo você via o poder de Deus, via pessoas sendo curadas, via a vida sendo levantada. Hoje em dia você quase não vê, a igreja é morna. Você às vezes até dorme no banco das igrejas. Terceiro, amor. Essa característica da igreja primitiva era uma verdadeira marca do discípulo. Jesus disse aos seus seguidores que eles seriam conhecidos pelo amor que demonstrava uns aos outros, né? A igreja primitiva era unida pelo amor. Quando um irmão tinha alguma necessidade, os outros a supriam por causa da força motivadora do amor. Era esse amor profundo que os levava a entregar a vida para edificar o reino de Deus na terra. Hoje em dia tem muitos irmãos evangélicos, católicos, qualquer um, que às vezes passa até fome e ninguém quer saber deles. Quarto, a persistência. Atos 2:46. Na igreja primitiva, os cristãos estruturavam a vida em torno da igreja. Este era o seu cotidiano. Eles se encontravam diariamente no templo e ministravam uns aos outros, de casa em casa. Muitos cristãos hoje veem a igreja como um local onde os cultos acontecem aos domingos e às vezes durante a semana. Precisamos ampliar
o nosso conceito de igreja. Estou falando de tanto faz da católica como da evangélica, viu, gente? Qualquer igreja, tá? Para que sejamos uma extensão dela todos os dias da nossa vida. Devemos estudar a palavra. Muitos não conhecem a Bíblia. É estudar a palavra fielmente e ter comunhão com Deus diariamente. Quando fala comunhão com Deus, é orar, buscar a Deus diariamente, para que quando nos reunirmos com os demais cristãos, possamos ministrar uns aos outros e a qualquer incrédulo que esteja presente. Quinto, submissão. Submissão a quem? A Deus. Está em Atos 13, 2, né? Os cristãos primitivos sabiam a importância de serem guiados pelo Espírito Santo antes de tomarem qualquer decisão importante. Eles oravam e jejuavam até receber uma orientação divina específica de Deus. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, devemos estar dispostos a deixar de lado todas as doutrinas e ideologias humanas, humilhar-nos perante a Deus, né? Porque nós é que precisa dele, ele não precisa de nós. Perante a Deus, né? Com jejum e oração. A igreja primitiva conquistou o mundo porque recebeu poder para conquistar o mundo através da sua oração, da sua fé em Deus único e verdadeiro, e porque permitia que esse poder de Deus fluísse através de cada membro do corpo de Cristo. O reino de Deus está em nosso coração. Tudo o que precisamos fazer é tomar posse daquilo que nos pertence por direito. O nosso potencial pleno como co-herdeiro, nós somos co-herdeiro de Deus. O Senhor quer ver atuando em nós o mesmo poder e a mesma unção que estava sobre o seu Filho Jesus Cristo. Você recebeu poder para realizar obras ainda maiores que a deles e tem a oportunidade de obter a vitória espiritual. Mas será que a gente está fazendo isso que Deus mandou, né? Nós estamos fazendo tudo que está aqui? Não, né? Nós não estamos fazendo. Os apóstolos de Cristo faziam isso, eles oravam, eles buscavam a Deus. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo o padrão dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo. A vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, o Cristo de Deus, né? E Deus, quando Deus deixou o Espírito Santo para nos orientar, a gente não pode basear nas palavras do homem. Aqui Deus fala claramente, nós temos que nos basear no que Deus nos deixou, no que Deus nos ensinou, né? Agora vocês sabem o que é o Espírito Santo de Deus? Eu vou ler um pedacinho, né? Daí nós vamos continuar, vai ser um estudo um pouquinho longo, tá, gente? O Espírito Santo, ele é divino, ele é uma pessoa, sim, mas vocês também precisam entender que ele é uma pessoa divina. Assim como o Pai e o Filho são divinos, o Espírito Santo também é. O Senhor Jesus comunicou a plenitude da divindade do Espírito quando diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Se o Espírito Santo não fosse divino,
não encontraríamos ligado em igualdade ao Pai e ao Filho e às Escrituras. Pedro refere-se ao Espírito Santo em Atos 5:4, como Deus, quando Ananias e Safira retiveram parte do ganho com a venda da propriedade deles e fingiram que tinha dado toda a quantia. Pedro perguntou: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Atos 5:3, né? Depois ele diz: não mentisse ao homem, mas você mentiu a Deus. Não existe diferença entre mentir para o Espírito Santo ou para Deus, porque o Espírito Santo é divino, isto é, possui uma plenitude, todos os atributos da divindade. Ele não é apenas o Espírito Santo de Deus, mas também é Senhor. A Bíblia declara: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Aí ele acrescenta: nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito Santo de Deus. O Salmo 95 é uma maravilhosa declaração de louvor ao Senhor. O versículo 1 nos chama a cantar ao Senhor e depois prossegue para louvar quem Ele é e o que Ele fez. Achamos essa mesma passagem citada em Hebreus 3:7. Mas onde o salmista usa Senhor, o autor do livro de Hebreus atribui as mesmas palavras para o Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureceis os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, né? E aí nós vamos continuar na próxima... próximo estudo nosso, nós vamos fazer uma oração, tá? Para o Espírito Santo nos orientar durante toda essa semana. E quem quer receber esse dom do Espírito Santo, começa a pedir essa semana, tá bom? Que eu tenho certeza que Deus vai dar esse dom para muita gente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, pedimos a Ti, meu Pai, que abençoe essa semana, que promete ser maravilhosa para todos aqueles que querem estudar sobre o Espírito Santo de Deus, que nessa semana, esses que estão pedindo para ser batizado com o Espírito Santo, Senhor, que o Senhor dê esse dom para eles, Senhor, que o Senhor conceda esse dom de graça, Senhor, vai abençoando a todos, vai livrando-os de todo o mal, de toda a seta do inimigo, abençoe o serviço deles, abençoe as fábricas, abençoe os hospitais, abençoe todos aqueles que estão acamados, Senhor, abençoe as crianças com câncer, Senhor, vai abençoando aqueles que estão desenganados, vai abençoando aqueles que estão com problema cardíaco, estão se tratando, vai abençoando o serviço de cada um, Senhor, retire todas as brigas dentro de casa, todo espírito de contenda, de confusão, vai abençoando, meu Pai, ricamente, meu Pai, proteja-nos de toda a cilada do inimigo, abençoe o nosso presidente, abençoe os 3 poderes, coloca teu exército de anjo dentro do STF, dentro dos 3 poderes, Senhor, e faça um grande mover, meu Pai, porque o Senhor é o único supremo dessa terra. Abençoe essa nação, Senhor. Livra-nos, Senhor amado, de todas as doenças contagiosas, de peste perniciosa. Vai abençoando poderosamente no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Se vocês gostaram, você deixa seu joinha, compartilhe, tá? E se inscreva no canal para que ele possa crescer e atingir mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Agradeço, viu, gente?